tema que é bastante importante sempre, mas particularmente nesse momento, pesquisas elas revelam que cada vez mais a gente tem pessoas buscando as muletas para suas questões difíceis através das drogas, desde a maconha até o crack, passando pelo álcool, pela cocaína, para a heroína. E as clínicas, né, ligadas à dependência química, elas crescem, e particularmente para mulheres, sim. As mulheres também, elas quebraram um pouco isso, né, porque antes as clínicas eram majoritariamente para homens. Então vamos pensar na astrologia para esse tema, que é um tema que a gente precisa ter uma atenção especial. Às vezes ali na nossa casa a gente tem um querido que está passando por alguma questão emocional, não consegue verbalizar, não consegue trabalhar e acaba buscando, através do consumo de drogas, uma forma de aliviar a dor, e que não alivia nada, só piora. O que a gente pode pensar na astrologia para que gere pessoas com algum tipo de dependência química? A falta de terra. A primeira coisa é, quando o mapa ele tem pouca terra, quando eu falo de terra, eu estou falando de Touro, Virgem, Capricórnio, que são signos que enraizam. Não só isso, mas a falta de terra no mapa, ela pode gerar uma dificuldade de lidar com as suas questões emocionais e buscar formas de reduzir essa dor, anestesiar essa dor. Esse é um ponto. Um Saturno complicado no mapa. Saturno ama estar no seu domicílio, que é Capricórnio e Aquário. Saturno ele vai ter facilidades também em Touro e em Virgem, signos de terra. Saturno tem um problema e uma dificuldade importante em Áries e Câncer, porque é exílio e queda. Então esse é outro ponto. Mas eu vejo que particularmente, tá? E eu não estou sendo preconceituosa com esse signo, isso é baseado em estudos. Eu estou trazendo uma análise técnica. Quando existe muito do signo de Peixes no seu mapa, Peixes, ele tem uma compaixão enorme pela vida, pelo mundo, ele sente na pele, ele não se afasta, pelo contrário, ele se aproxima mais dali do outro para tentar ajudar. E ele tem uma dificuldade de fazer o que Virgem faz, separar o joio do trigo. Por isso que Virgem é o oposto complementar de Peixes. Quando o mapa tem muito do signo de Peixes, Sol, Lua, Ascendente, ou um Sol na casa 12, que é a casa de Peixes, ou Netuno, que é o regente de Peixes, em tensão com o seu ascendente, com o seu Sol ou com a sua Lua, nós temos uma pessoa vulnerável, susceptível e amplamente aberta para esse mundo do vício. Então é comum, eu vejo isso nas minhas consultas, muito, em pessoas que eu conheço também, como que é difícil para esse signo elaborar e buscar outras formas de lidar com aquilo que é muito dolorido e doloroso, que não através das drogas, porque aí gera uma confusão imensa, imensa. Sempre que eu pego um mapa onde exista muita água, pouca terra, muitas coisas com Netuno, muitos aspectos com Netuno, ou planetas luminares, Sol, Lua, na 12, eu já levo para o alerta. Então eu já digo de cara, cuidado com drogas, com álcool, cuidado, porque aqui há uma chance enorme disso. Então a gente precisa também entender o nosso mapa, entender o mapa dos nossos queridos, particularmente se você tem filhos, criança, pré-adolescente, adolescente ou inclusive adulto,
porque a astrologia também é um indicativo de algo que pode surgir para que a gente procure profissionais, né, terapias, psicólogo, psiquiatra, ou em último caso, uma clínica ligada à dependência química, porque eu não entendo que as pessoas com essa sensibilidade, com esse tipo de mapa, consigam sozinhas trabalharem isso. Não consegue, precisa do outro. Eu acredito muito que também há questões de espiritualidade. Em geral, a dependência química está ligada a obsessores, né? Os obsessores, eles colam naquela pessoa que consome ou muito cigarro, muito álcool, muitas drogas, porque é uma forma do obsessor continuar mesmo ali, depois de morto, mas ele está ainda perdido, ele não enxergou a luz, e ele continua alimentando o vício que ele tinha, e que muitas vezes foi um vício que o matou. Esse é um tema muito, muito importante que a gente está vivendo. Plutão em Aquário, ele vai desenterrar todos esses temas, né? Plutão desenterra, e Aquário ele fala da coletividade, porque os problemas psíquicos e os problemas ligados a dependências químicas, eles estão muito grandes da pandemia, e eles vão crescer ainda mais agora, a partir de 2026, e a medicina, inclusive, vai conseguir, através desse crescimento, descobrir outras formas de trabalhar esse problema seríssimo. E eu também acredito que a espiritualidade, a religiosidade também vai ajudar. Eu amo a Umbanda, eu sou universalista, mas eu frequento Umbanda, e eu acredito muito que os tratamentos através da Umbanda também ajudam, mas programação neurolinguística, as constelações familiares, tudo isso ajuda. Agora é importante perceber ali, às vezes você está do lado de uma pessoa que está começando a demonstrar problemas ligados a dependências. Às vezes eu tive recentemente um cliente que me disse que o mapa era bem esse aspecto, muito Netuno, muita água. Eu falei, você tem questões de dependência? Ele falou, eu bebo um pouco. E o que é um pouco? Eu bebo umas 5 latinhas de cerveja todos os dias. Isso é já o alcoolismo, mas às vezes a pessoa não vê, e aí precisa de queridos, sem julgar, mas ajudar. Fica a dica aí. Reforçando, a astrologia é o nosso melhor GPS. Ela não vai fazer o papel do psicólogo, mas ela vai te mostrar, ou para um mapa de alguém que você está hoje, às vezes do seu filho, do seu enteado, enfim, do seu irmão, do seu pai. Ela vai identificar processos que essa pessoa está vivendo, e aqui esse é um vídeo sobre drogas, dependência química, dependência alcoólica, e ela pode ajudar para que você procure recursos para solucionar. Sozinho, essas pessoas não conseguem. Fica a dica aí. Beijo, tudo de bom.